Entendeu os graus de ionização, a gente vai descer um pouquinho mais e agora a gente vai entender um pouquinho desses esquemas aqui que estão desenhados, tá? Então a gente tem aqui, eu vou só inverter o lado, o estômago no lado esquerdo e o intestino do lado direito, certo? Então aqui a gente tem o estômago. E aí quando a gente pensa no estômago, a gente precisa lembrar que o pH dele é mais ácido. Então o pH estomacal, ele vai ser de 2 a 2,5. Certo? E o pH no intestino, que está aqui do lado direito, ele tende a ser um pH mais próximo ali do pH sanguíneo, né? Em torno de 7,2 a 7,4. Então não é tão ácido. Só lembrando um conceito importante, né? Quando a gente fala de ácido base. Então a gente tem o pH. Vamos usar o exemplo aqui do pH sanguíneo, por exemplo. 7,35 a 7,45. Esse é o intervalo médio ali. Quando está abaixo de 7,35, a gente diz que está mais ácido. Quando está acima de 7,45, a gente diz que está mais básico. A gente tem ácido e base. Quando o pH ele está ácido, significa que eu tenho uma grande quantidade de íons H+, livres ali, certo? Quando o pH está mais básico, indica que eu tenho uma alta quantidade de hidroxila, certo? Então, isso é mais ou menos o que a gente espera encontrar quando eu penso no estômago e no intestino. Então, se o pH do estômago ele é mais ácido, então no estômago a gente tem um pH mais ácido. Consequentemente, eu tenho uma maior quantidade de íons H+ ali, né, livres, certo? Então, se eu pensar em um fármaco que é um ácido fraco, vamos supor que o indivíduo consumiu, ele ingeriu um fármaco que é um ácido fraco. Então, um ácido fraco. Ele está em sua forma não ionizada, tá? Porque lembra que ele não adquiriu carga. Quando ele chega no estômago a gente tem uma alta quantidade ali de íons H+. Se eu tenho uma alta quantidade de íons H+ no estômago, como já tem muitos prótons, esse ácido fraco ele não vai doar o seu próton ali e adquirir uma carga. Então, no estômago, o ácido fraco ele fica em sua forma não ionizada. Ou seja, ele não vai doar o íon H+, ele vai continuar ali, né, em sua forma não ionizada. Beleza? Então isso é uma coisa importante, até uma regrinha, né? O ácido em um ambiente ácido fica em sua forma não ionizada. E aí quando esse ácido está nessa forma não ionizada, é mais fácil para ele ser absorvido. Então, os ácidos eles vão ser melhor absorvidos no estômago. Então, a gente tem uma maior absorção no estômago de fármacos que são mais ácidos. Beleza? Agora, quando a gente vem para o intestino, vamos imaginar esse mesmo fármaco no intestino, tá? Então eu tenho um ácido fraco, um fármaco que é um ácido fraco no intestino. Aqui no intestino, deixa eu tentar simplificar mais. A gente pegou um pedacinho ali do intestino. Aqui no intestino a gente tem uma quantidade maior de hidroxila, certo? Quando esse fármaco ácido fraco ele chega ao intestino, ele vai ionizar, ou seja, ele vai doar os seus íons H+, ele vai doar ali o íon H+, que vai se juntar a uma hidroxila e formar água. E, como ele doou o seu íon H+, ele vai adquirir uma carga negativa. Quando ele adquire essa carga negativa, ele fica em sua forma ionizada, ou seja, ele adquiriu uma carga e agora ele está ionizado, certo? Então, no ambiente básico, o ácido ele doa o seu próton e fica ionizado. E isso interfere no processo de absorção dele nessa região, suponhando que ele chegou ali no intestino.
beleza? Agora, vamos supor que a gente tem uma base no intestino. Então, uma base fraca seria que uma base fraca chegou ali no intestino. Quando essa base... Então, essa base ela chega ao intestino, a base fraca chegou no intestino, ela não vai receber ali nenhum próton. Como ela não recebe nenhum próton, ela vai continuar em sua forma não ionizada. E aí ela vai ser absorvida melhor. Então, no intestino, como a gente tem um pH que tende a ser ali um pouco mais básico, a base fraca chega nesse ambiente e ela fica em sua forma não ionizada. Então, no intestino é melhor, a gente tem uma maior absorção de bases, certo? De fármacos que são bases fracas aí. Então, aí a gente entende um pouco melhor como isso funciona, tá? Então, agora só para a gente entender, vamos pensar em dois fármacos aqui, só para a gente ter exemplificar isso. E aí vocês pensem aí, depois olhem o vídeo. Então, a gente tem dois fármacos. Um exemplo. Um fármaco que é um ácido e um fármaco que é base. Onde eles vão ser melhor absorvidos? Então, pausa o vídeo e responde. Beleza. O fármaco ácido, como a gente viu, ele vai ser melhor absorvido no estômago. Por quê? Como o estômago também é ácido, ele vai ficar em sua forma não ionizada. O fármaco básico, ele vai ser melhor absorvido no intestino, porque lá no intestino ele vai se manter em sua forma não ionizada. E aí eles têm uma melhor absorção, beleza? Então, isso é uma parte um pouquinho mais complicadinha. Se você não entendeu, volta, assiste de novo, tá? E aí depois a gente avança. E aí, pra gente fechar essa primeira parte aí, né, relacionada ao grau de ionização, na verdade a gente já fechou nessa parte relacionada ao grau de ionização. Mas tem mais um fator que também pode influenciar, né, que com certeza influencia na absorção aí desses fármacos, que é a travessia desses fármacos através das membranas biológicas. Então a gente precisa relembrar um conceito básico ali da fisiologia que a gente acaba vendo no primeiro ano, que são as membranas biológicas. Eu vou colocar um esqueminha aqui para a gente entender um pouco melhor. Bom, então eu fiz um esqueminha aqui só para a gente entender mais ou menos qual que é a dinâmica dessas membranas. Então as membranas, tem vídeos aqui no canal, na playlist de fisiologia, que explicam mais aprofundado isso aqui. A gente vai só dar uma revisada ali mais superficial para a gente relembrar algumas coisas. Quando a gente pensa nas membranas, a gente tem uma bicamada fosfolipídica, certo? Então, a gente está falando de uma bicamada fosfolipídica. Vou pôr o acento no fosfolipídica. O que significa que substâncias que são lipofílicas, como a bicamada ela é fosfolipídica, atravessam com maior facilidade. Substâncias hidrofílicas não conseguem atravessar tão facilmente. E aí elas vão precisar dessas proteínas carreadoras, que estão de vermelho aqui no cantinho que eu acabei de pintar, no meio da membrana. Então a gente tem as chamadas proteínas carreadoras, que vão auxiliar no transporte das substâncias através das membranas, beleza? E aí, basicamente, a gente vai ter três tipos de transporte. A gente precisa entender esses três tipos. O primeiro deles é a difusão passiva. A difusão passiva, ela acontece sem gasto energético. Isso é uma característica importante. E ela vai acontecer a favor do gradiente de concentração, ou seja, onde eu tenho maior concentração de uma molécula para onde eu tenho uma menor concentração de uma molécula, certo? Então imagina que eu tenho a membrana, aqui eu tenho moléculas em grande quantidade,
do lado de fora dessa membrana. E quando eu tenho uma grande quantidade, elas tendem a passar através de um processo de difusão passiva, elas vão atravessar essa membrana para o lado que tem menos. Certo? Para que isso aconteça, baseado nas características da membrana que a gente acabou de falar, as moléculas elas precisam ser lipossolúveis ou lipofílicas, né? Ou seja, elas precisam ter afinidade com os lipídios e não ionizadas, ou seja, elas não podem ter adquirido uma carga, elas precisam estar em sua forma não ionizada. Beleza? Então, a difusão simples não gera gasto energético, acontece da maior concentração para menor. As moléculas precisam ser lipossolúveis e estar em sua forma não ionizada. Um outro tipo de transporte através das membranas que a gente tem é a difusão facilitada. E como o próprio nome diz, difusão facilitada. Existe um facilitador para que a molécula consiga atravessar. O que é esse facilitador? As proteínas carreadoras que a gente acabou de falar. Então, as proteínas carreadoras vão facilitar esse processo de passagem das moléculas. Então, imagine que eu tenho uma membrana. Essa membrana tem uma proteína carreadora. E aí eu tenho uma molécula que, através de um encaixe específico, ela vai conseguir passar por essa proteína. E aí ela vai do meio extra para o meio intra, certo? Para que isso aconteça, a gente precisa de um encaixe específico. Então, imagine que eu tenho, por exemplo, lá, uma proteína carreadora. Para passar um quadrado. Opa, o quadradinho passa. Se eu tiver um retângulo ou um quadrado maior, esse quadrado maior não vai passar, mas esse quadrado maior consegue passar em uma outra proteína carreadora que é feita para ele. Então, basicamente, para que essas moléculas consigam passar pelas proteínas carreadoras, a gente tem um encaixe específico. Esse encaixe específico está relacionado com a seletividade do fármaco. Então, os fármacos eles são seletivos. Como assim? Eles vão selecionar proteínas carreadoras específicas, atravessar através de proteínas específicas. Então, para que atravesse, a gente precisa de um encaixe específico. E isso vai acontecer pela seletividade do fármaco. Beleza? Então, isso é outra forma de transporte. E, por fim, a gente tem as formas de transporte ativo. E o transporte ativo a gente pode dividir em transporte ativo primário e transporte ativo secundário. E existem duas formas de transporte ativo secundário. Começando pelo primário, de forma geral, sempre que a gente fala de transporte ativo, a gente vai estar falando de um transporte que gera gasto de ATP, certo? Então, o transporte ativo primário, a gente tem o gasto de ATP ali. Então, imagina que eu tenho uma molécula, que eu tenho um receptor ou uma proteína de transporte ali. Para essa molécula conseguir atravessar essa membrana, a gente vai ter o gasto ali de uma molécula de ATP para fazer esse transporte. Então, uma molécula vai ser transportada mais para dentro da célula por algum carreador, por alguma proteína ali, mas gera um gasto de ATP. E a gente tem um transporte secundário, certo? Onde um fármaco e um íon vão ser transportados ao mesmo tempo. Então, o transporte secundário, a gente tem um fármaco mais um íon transportados de forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. Mas a gente tem duas formas diferentes. A gente tem o transporte secundário simporte e o transporte secundário antiporte. Uma coisa importante sobre esse transporte secundário é que ele não vai usar ATP diretamente, tá? Então a gente tem o que a gente chama de energia de gradiente gerada pelo transporte ativo
primário ali. Então, basicamente, a gente vai ter dois tipos, o syn-port e o anti-port. No syn-port, as moléculas vão na mesma direção. Então, imagina que eu tenho aqui uma molécula que foi conduzida para dentro dessa célula, foi transportada para dentro. Quando ela faz isso, ela vai gerar uma energia, que seria uma energia em gradiente. Então, ela gera um gradiente energético. Esse gradiente energético arrasta uma outra molécula junto. Isso é um transporte ativo secundário do tipo syn-port. Então, eu tenho entrada de uma molécula que arrasta outra molécula junto. Então, um exemplo, por exemplo, é boa, mas um exemplo, né? Imagina que eu tenho entrada de sódio na célula. Quando o sódio entra, ele gera um gradiente energético que faz com que uma molécula de glicose entre também. Isso é uma forma aí de transporte syn-port. Quando a gente pensa no transporte anti-port, a gente vai ter duas moléculas indo em direções opostas. Então, imagina que eu tenho uma molécula saindo e a outra molécula entrando. Então, aqui as substâncias, basicamente, as moléculas vão em direções opostas. No exemplo aqui, eu posso ter a saída de um íon H+, para a entrada de sódio. Isso para regular o pH intracelular, por exemplo. Aqui a gente está usando exemplos ali mais genéricos, mas só para a gente entender, então. Beleza? E só para exemplificar, completando aqui o transporte ativo primário, geralmente ele é usado para mover alguma molécula contra o gradiente. Então lembra que o gradiente onde tem mais para onde tem menos. Então, por exemplo, a bomba de sódio e potássio, né? Ela leva 3 íons de sódio para fora e 2 de potássio para dentro. Isso gasta ATP, porque está movendo esses íons contra o gradiente, beleza? Então, geralmente fora da célula tem mais sódio, ele vai mandar o sódio para fora, então precisa gastar ATP. Dentro da célula tem mais potássio, ele quer mandar o potássio para dentro, precisa gastar ATP porque está indo contra o gradiente e não a favor, beleza? Então, assim, eu acho que é mais fácil a gente entender essa questão das membranas, beleza? Agora, a gente vai falar de um outro conceito. Então, tudo isso a gente já falou aí, já abordou a parte inicial, que foi a absorção. Então, esses são os fatores que vão influenciar na absorção aí desse fármaco, absorção das drogas. Então, as vias de administração, a gente falou das interais, das parenterais, falou sobre os fatores, né, que vão influenciar também. Então, a forma farmacêutica, lipossolubilidade, grau de ionização, falamos sobre as membranas. Agora a gente vai para uma outra parte que é a distribuição dos fármacos. Então, uma vez que esses fármacos eles foram absorvidos, né, eles estão na corrente sanguínea, agora eles precisam ser distribuídos, precisam chegar até os seus respectivos alvos para que eles gerem um efeito terapêutico, beleza? Então, como é que vai acontecer esse processo de distribuição dos fármacos? Então, o primeiro fator que vai determinar a distribuição dos fármacos é o fluxo sanguíneo. Então, as áreas que têm maior aporte sanguíneo, nessas áreas, né, o fármaco vai chegar primeiro, certo? Então, os lugares que sempre têm aporte sanguíneo, geralmente, né, a maior quantidade de aporte sanguíneo, ela vai para o cérebro, para o fígado e para os rins. Então, os primeiros pontos a gente vai ter a chegada desse sangue vai ser o cérebro, o sistema nervoso central, o fígado e os rins, certo? Depois, esse fármaco vai ser entregue até o sistema muscular, os músculos, a pele e o tecido adiposo, certo? Então, mais ou menos assim que vai funcionar essa questão do fluxo ali do aporte sanguíneo. Então, primeiro nas regiões mais importantes, depois chegam nas outras regiões ali, nas regiões vitais, por exemplo. E se a gente for pensar em um exemplo aqui, como é que eu posso exemplificar isso? Então, imagina um paciente saudável,
e um paciente cardiopata, paciente com insuficiência cardíaca. Esse paciente cardiopata que tem insuficiência cardíaca, ele vai ter um fluxo mais lento. Então, o coração dele não é tão eficiente, ele não consegue mobilizar esse fluxo sanguíneo de uma forma tão eficiente. O paciente saudável, ele tem um efeito desse fármaco mais rápido, porque o fármaco vai chegar ao seu local de alvo com maior facilidade. O cardiopata vai demorar mais, então esse fármaco vai ter um efeito mais lento. Então, algumas cardiopatias, por exemplo, elas vão interferir nessa questão do fluxo sanguíneo e, consequentemente, no tempo de efeito ali desse fármaco. Outra coisa que é importante em relação à distribuição é que os fármacos, quando eles chegam no sangue, a maioria deles vai se ligar a uma proteína, certo? Então, a gente tem aqui a ligação das drogas às proteínas. Que proteínas são essas? As proteínas plasmáticas. A gente vai falar delas agora. Duas coisas que a gente precisa entender sobre essas ligações é que elas são reversíveis. Tá? Então, não são bem regrinhas, mas duas coisas que são importantes a gente entender. São reversíveis. Então, essa ligação ela pode ser feita, depois ela é revertida, e o fármaco é liberado. E elas ocorrem por afinidade. E a gente pode ter uma competição de acordo com essa afinidade. Então vamos imaginar que eu estou olhando para um vaso sanguíneo, só que eu dei um zoom nele. Então aqui a gente tem um vaso sanguíneo, certo? Dentro desse vaso, a gente tem as proteínas plasmáticas. Então essas aqui são as proteínas plasmáticas. Deixa eu desenhar elas aqui. Quem seriam essas proteínas plasmáticas? Um exemplo, uma das mais abundantes é a albumina. Então a gente tem uma grande quantidade de albumina no sangue. A albumina é uma proteína plasmática, certo? Então, lá no sangue a gente tem as proteínas plasmáticas, o exemplo que a gente colocou é a albumina. Esse fármaco, quando ele chega na corrente sanguínea, a gente tem o fármaco, ele atravessou ali a corrente sanguínea, chegou na corrente sanguínea. Ele vai se ligar às proteínas. Então, parte do fármaco vai ficar livre, então a gente tem uma parte que fica livre, a gente chama de fração livre, e o restante vai se ligar às proteínas, à albumina, certo? Então eles se ligaram aí à albumina. Então uma parte vai ficar ligada a essas proteínas plasmáticas e a outra parte fica livre. Essa fração livre, ela vai ser responsável por gerar um efeito terapêutico, certo? Então, essa aqui seria a parte farmacologicamente ativa. Então, essa fração livre ela é farmacologicamente ativa, o que significa que é ela quem vai gerar o efeito terapêutico. Agora, essa fração aqui, essas moléculas que estão ligadas, do fármaco, que estão ligadas à proteína plasmática, a albumina, elas vão formar o que a gente chama de fração de reserva, certo? O que é essa fração de reserva? Essa fração de reserva, ela fica ali, são fármacos ali que ficam ligados a essas proteínas, e eles são liberados quando o organismo precisa. Então, eles são liberados quando for necessário, certo? Então, elas ficam ali de reserva e aí elas vão sendo liberadas aos poucos, beleza? Isso é importante a gente entender. Então, agora vamos pensar no exemplo. Então, imagina que eu tenho aqui um fármaco A versus o fármaco B, certo? A gente tem dois fármacos. O fármaco A, ele tem 95% de taxa de ligação proteica, a proteína, o que significa que, se 95% ele tem de taxa de ligação proteica, 95% é a fração de reserva desse fármaco. E o que sobrou, 100 menos 95, é 5%. 5% é igual à fração livre. Tá? Então, esse fármaco aqui,
quando ele chega ali à corrente sanguínea, 5% vai ficar livre, 95% vai ficar ligado à proteína plasmática. Quando esse 5% fizer o seu efeito terapêutico, a gente vai ter a liberação desse 95%, e a gente vai ter a diminuição da quantidade ali de fração reserva, beleza? Então, quando diminui a fração livre, a albumina vai liberando os fármacos reserva, que se tornam livres e geram um efeito terapêutico. Basicamente é isso, tá bom? Então, isso seria o fármaco A. Agora, quando a gente pensa no fármaco B, vamos imaginar que ele tem ali uma fração reserva de 80%, então 80% de fração reserva. E a gente tem, né, ele tem ali 20% de fração livre. Qual fármaco será que é o mais potente e o que tem a maior duração? Pensem aí. Então, uma vez que vocês pensaram, né, lembre sempre que fizer as perguntas, tentem responder. Então, quando a gente compara esses dois, o fármaco A, ele tende a ser um fármaco mais potente, ele tende a ter uma maior duração. Poxa, mas por quê? Eu não entendi. Vamos lá. O fármaco A, ele tem 5% de fração livre. Ou seja, com 5% dele livre, ele já vai gerar um efeito terapêutico. E a gente tem 95% de reserva, que vai ser liberado aos pouquinhos pela albumina. Então ele vai gerar efeito por um tempo maior. Ele é mais potente porque com menos fração livre ele gera efeito terapêutico. O fármaco B, ele precisa de uma fração livre de 20% para gerar efeito terapêutico ali. É o que vai gerar o efeito terapêutico. E ele tem uma reserva menor. Então, esses 20% vão ser utilizados e a reserva dele é menor. Então, conforme ele vai liberando, ele vai acabar mais rápido. Então, a gente, fazendo uma comparação, a gente pode dizer que o fármaco A é mais potente e tem uma duração maior, beleza? Mas aqui, o que é importante disso, né? Que, pra gente levar aí, que os fármacos, quando eles chegam na corrente sanguínea, eles vão se ligar às proteínas. E a gente tem uma fração livre e a gente tem uma fração de reserva. Quando a fração livre ela vai sendo utilizada, ela vai gerar efeito terapêutico e aos poucos a albumina vai liberando os fármacos ali de reserva, a fração de reserva, para continuar gerando efeito ao longo do tempo. Beleza? Agora, existe uma situação que é importante a gente ter, que é a polifarmácia. Então, quando o paciente toma 3 ou mais medicamentos, a gente pode ter uma competição entre os fármacos. Então, nos casos de polifarmácia, a gente tem uma competição entre os fármacos. E é uma competição em relação às proteínas plasmáticas. Então lembra que a gente falou que elas são reversíveis, então a gente já entendeu que elas se ligam, mas elas são reversíveis para quê? Para ir liberando o fármaco e ocorrem por afinidade. Então imagina que eu tenho aqui o mesmo exemplo, tá? Então eu tenho aqui minha corrente sanguínea ali, eu tenho as minhas proteínas plasmáticas, as albuminas. Só que agora eu tenho dois fármacos. Eu tenho o fármaco A e eu tenho, deixa eu fazer essa albuminazinha de preto agora, só para o fármaco ficar colorido, aí fica mais fácil a gente entender. E eu tenho aqui o fármaco, escrevi fármaco, fármaco B, certo? Imagina que o fármaco A ele vai lá e ele se liga às proteínas plasmáticas. Então a gente tem uma fração dele livre e uma fração que se ligou às proteínas plasmáticas, tá? Só que eu tenho o fármaco B, que também está ali. Então o fármaco B ele também está lá, ele também vai se ligar às proteínas plasmáticas. Mas aí o que acontece? O fármaco A, ele tem mais afinidade com essas proteínas. Aí ele vai e começa a se ligar nessas proteínas aqui. Se o fármaco A começa a se ligar nas proteínas onde o fármaco B estava ligado, o fármaco B começa a ser liberado, a gente aumenta a fração livre. Então aqui a gente tem o fármaco A, ele se liga mais às proteínas. Consequentemente, o fármaco B se liga menos. Se o fármaco B se liga menos, a gente vai ter uma diminuição
da fração reserva do fármaco B e um aumento da fração livre. Lembra que a fração livre é quem vai gerar um efeito terapêutico. Então, se a gente aumenta essa fração livre, a gente pode ter ali um aumento desse efeito, inclusive podendo gerar efeitos colaterais, efeitos adversos ali, porque aumentou muito. E além disso, se eu tenho mais fração livre, menos fração reserva, esse fármaco ele vai gerar mais efeito, mas ele também vai ter um tempo menor, porque tenho muito fármaco livre ali, não vou ter tanta reserva, tá bom? Então essa é a competição entre os fármacos. Sempre que a gente tem dois, isso pode acontecer até com mais, né? Então dois ou mais fármacos, aqui tem dois só para exemplificar. Mas um fármaco ele vai ter mais afinidade, ele vai se ligar mais às proteínas. Quando ele se liga mais às proteínas, ele vai liberar mais do outro fármaco, e aí o outro fármaco vai gerar mais efeito. E aí como é que a gente faz, como é que o médico, né, no caso, faz para regular isso? Ele tem que diminuir a dose de um dos medicamentos para reduzir essa fração livre, beleza? Então, esse conceito aí é importante para a gente entender. Então, essa questão da ligação com as proteínas plasmáticas. Uma coisa que é importante, uma observação que eu vou colocar aqui do lado, é no caso de queimaduras ou pacientes que têm doença hepática grave. Um paciente que sofre uma queimadura, ele tem uma diminuição das proteínas plasmáticas, então ele tem uma diminuição da quantidade de albumina. No que isso vai influenciar? Vamos supor que esse paciente ele toma um determinado remédio ali, certo? Esse remédio ele faz um efeito positivo, ele gera um efeito ali que gera uma melhora do quadro desse paciente, mas é uma medicação que vai se ligar a essas proteínas plasmáticas. Quando esse paciente tem uma queimadura, ele tem uma diminuição das proteínas plasmáticas. Se ele tem uma diminuição das proteínas plasmáticas, ele diminui a fração de reserva daquele medicamento e aumenta a fração livre. Se essa fração livre ela aumenta muito, pode gerar um efeito de toxicidade e aí gerar efeitos adversos para esse paciente. Então, isso é algo que pode acontecer em casos de pacientes que sofrem queimaduras ou doença hepática grave, certo? Então, um detalhe para a gente se atentar aí. E aí, como é que a gente faz? Como é que o médico faz para corrigir isso? Diminui a dose da medicação. Outra coisa que é importante a gente entender em relação aos fármacos, então a gente já falou aqui do fluxo sanguíneo, da ligação da ligação das drogas às proteínas ali, né? E agora a gente vai falar sobre a ligação tecidual. Então existe também a ligação tecidual. O que seria essa ligação tecidual? Então, todo fármaco ele tem uma pequena porcentagem que vai ficar armazenado. Então, é a porcentagem do fármaco, uma pequena porcentagem do fármaco que fica armazenado. Então, imagina assim, o fármaco, quando ele entra no corpo, ele vai para diferentes tecidos, para diferentes sistemas. Em alguns sistemas, a gente pode ter como se fosse um armazenamento desse fármaco. Isso pode acontecer em diversos tecidos, então, ou diversos sistemas. Então, isso pode acontecer, por exemplo, um tecido adiposo, a gente vai detalhar um pouquinho mais ele. Pode acontecer no fígado, pode acontecer no rim, pode acontecer nos ossos, em outros tecidos ali também, no ouvido ali, enfim. Então vamos aprofundar um pouquinho mais, só para a gente entender um pouquinho dessa ligação tecidual. Vou pensar no tecido adiposo. Então imagine que eu tenho lá um adipócito, certo? Então eu tenho uma célula grandona lá e um triacilglicerol. Então isso aqui vai representar o adipócito. Ao redor desse adipócito a gente tem capilares, certo? Então a gente tem um fluxo sanguíneo, corrente sanguínea. Os fármacos, principalmente aqueles de uso contínuo, eles tendem a se acumular no tecido adiposo, nos adipócitos. Então, basicamente, eu tenho um fármaco aqui, está passando por essa região. O que vai acontecer? Ele vai entrar e vai ficar acumulado no tecido adiposo. E a gente começa a ter um acúmulo desse fármaco. Lembra que é de uso contínuo. Então, todo dia a pessoa toma e um pouquinho dele fica no tecido adiposo. Aos poucos, ele vai enchendo
certo? A gente vai tendo um armazenamento ali, armazena, vai enchendo. Chega um momento que ele já está cheio, essa célula já está cheia. O que ela começa a fazer? Aí ela vai começar a liberar esse fármaco vai começar a ser liberado de volta na corrente sanguínea. Só que a pessoa ela faz um uso contínuo, ou seja, ela está tomando esse fármaco, certo? Ela toma todos os dias, e aí a gente tem um acúmulo. Só que quando ele enche, começa a liberar na corrente sanguínea. Quando a célula ali, o adipócito enche, isso aqui é o adipócito, né? Então, quando o adipócito enche, ele começa a liberar. E a gente tem esse fármaco que é liberado, mais o que a pessoa está tomando. Então, a gente pode ter um aumento da dosagem desse fármaco, o que pode gerar ali, também o efeito de toxicidade. Então, a gente tem aqui que o fármaco se acumula nos adipócitos, assim como nos outros tecidos também, tá? Eu só usei os adipócitos como exemplo. Quando o adipócito enche, o que ele vai fazer? Ele libera o fármaco na corrente. E aí a gente tem o fármaco que a pessoa está tomando ali todos os dias, o medicamento, mais essa dose extra, né, que seria aquele que estava acumulado, que começa a ser liberado, beleza? E uma outra coisa que é importante também é que alguns fármacos, né, imagina, por exemplo, os fármacos contraceptivos, por exemplo, né, eles podem ficar armazenados, né, e a pessoa para de tomar às vezes, porque quer engravidar, e eles ainda ficam ali por um período sendo liberados ali pelo adipócito. Então, eles estavam acumulados, eles vão sendo liberados pelos adipócitos ao passar do tempo. Então, alguns fármacos eles podem ficar por bastante tempo no organismo, depois que o uso ele é cessado. Tá? Então, isso é só um exemplo ali para a gente tentar associar, tá bom? Então, isso são algumas coisas importantes. Então, por exemplo, a gente tem fármacos como as quinolonas, né? Que se acumulam mais nos ossos. Então, algumas classes específicas, elas têm preferência por certos tecidos. Então, a gente tem um acúmulo grande aqui, por exemplo, das quinolonas, as próprias tetraciclinas, né, que são moléculas que têm afinidade com cálcio. E aí elas ficam ali acumuladas nos ossos. Então, tanto as quinolonas quanto as tetraciclinas são uma classe de antibióticos aí, né? Então, enfim, elas acabam tendo essa afinidade e podendo se acumular nos ossos, beleza? Para a gente fechar esse segundo fator ali, que seria a distribuição dos fármacos, a gente entendeu a ação dos fármacos na barreira hematoencefálica e na barreira placentária. Então, alguns fármacos eles conseguem passar pela barreira hematoencefálica e pela barreira placentária. Por isso que alguns fármacos são contraindicados, né, durante o período de gestação, porque se eles atravessam a barreira placentária, eles podem gerar um efeito ali no feto, tá? Então, quando a gente pensa na barreira hematoencefálica, então a gente tem lá o encéfalo, ao redor a gente tem uma espécie de barreira, que é a barreira hematoencefálica. A barreira hematoencefálica é uma estrutura de proteção do sistema nervoso, ela vai controlar tudo que entra e tudo que sai ali do cérebro a partir do sangue. Então a gente tem as células endoteliais ali, a gente tem capilares, enfim, a membrana basal ali, dentre outras coisas. Então ela vai proteger o cérebro de toxinas, de micro-organismos que podem ser perigosos, impedindo a entrada deles, né? Ajuda na entrada de nutrientes, glicose, aminoácidos que vão ser importantes ali para a atividade neuronal. E ela pode impedir a entrada de vários fármacos, né? Ou então permitir a entrada de alguns desses fármacos. Geralmente, a gente até tem a passagem de alguns fármacos ali, que são fármacos lipossolúveis. Então, como a barreira hematoencefálica a gente tem ali aquela bicamada, fosfolípide e tudo mais, então substâncias lipossolúveis conseguem passar, conseguem atravessar essa barreira, certo? Mas, para que isso aconteça, essas moléculas elas precisam ser pequenas e elas precisam estar em sua forma não ionizada. Então, essa é a única forma com que as moléculas elas conseguem atravessar a barreira hematoencefálica e chegar ao sistema nervoso central. Precisa ser lipossolúvel, pequena e não ionizada.
Aí, quando a gente tem essas características, elas conseguem passar pela barreira hematoencefálica, certo? Porque a barreira hematoencefálica ela não tem poros, não tem fenestras ali igual aos outros tecidos. Então acaba dificultando um pouquinho a passagem de substâncias hidrossolúveis, por exemplo. Quando a gente pensa na barreira placentária, então a gente falou da barreira hematoencefálica, a gente tem a barreira placentária. Então, imagina que eu tenho lá a placenta. Esse tem lá o bebê. Lembrando que é um desenho meramente ilustrativo, tá? Então, algumas substâncias, e aí entra no mesmo sentido, né? Para atravessar a barreira placentária precisa ser lipossolúvel, precisam ser moléculas pequenas e moléculas não ionizadas. Essas moléculas que são pequenas, não ionizadas e lipossolúveis, elas conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. Quando elas atravessam a barreira hematoencefálica, elas podem gerar algum efeito. Então imagina que, por exemplo, a gente tem o pH sanguíneo da mãe, certo? E a gente tem o pH do feto. O pH do feto ele tende a ser ligeiramente mais ácido. Então, o pH mais ácido. Se é um pH mais ácido, isso indica que a gente tem uma alta quantidade de íons H+. Então, como ele é ácido, a gente tem uma alta quantidade de íons H+, lá nessa barreira placentária, né? Placenta. O pH na placenta é um pouco mais ácido. Se eu tenho um fármaco, por exemplo, que é um fármaco, uma base fraca, essa base fraca ela vai entrar, atravessar a barreira placentária, e quando ela chega na barreira placentária, ela vai receber um próton. E aí ela vai estar em sua forma ionizada. E o fármaco em sua forma ionizada, ele vai gerar um efeito ali, ele vai ter uma determinada ação, certo? E aí, como ele ionizou, ele não volta. Se ele não volta, ele vai gerar um efeito ali. Por isso que fármacos, né, por exemplo, nesse exemplo aqui, fármacos básicos não podem ser utilizados. Os fármacos ácidos, vamos supor que eu tenho um fármaco ácido fraco. Ele vai para lá, ele vai continuar em sua forma não ionizada. Então ele consegue retornar dessa barreira, dessa placenta, sem gerar nenhum efeito, certo? Então, só para a gente tentar entender um pouquinho do que seria isso. Por que vários fármacos são contraindicados no caso de gestantes, beleza? Então, assim, esse vídeo vai terminar por aqui. A gente ainda tem algumas coisas para falar, então, por exemplo, relacionadas ao metabolismo dos fármacos e a eliminação das drogas, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui para não ficar tão longo e a gente continua no outro. Então, espero que tenha gostado, espero que esteja te ajudando e dá uma curtidinha aí e comenta o que você achou. Valeu, até o próximo.